Fala, meu povo, e aí, como é que você tá? E aí, beleza, gente? É nóis? Um abraço pra galerinha de Natal, Rio Grande do Norte. Isso, nesse momento agora o Papai Noel tá aí, em Natal, o momento que a gente publicou esse vídeo. No momento que vocês estão vendo o vídeo, eu devo estar num hotelzinho na praia, lá no Morro do Careca, e comendo uma lagostinha. Isso, enquanto isso eu tô trabalhando. Então vamos gravar, né? Vamos. Solta a vinheta. Fala, meu povo! Você já se inscreveu no canal? A gente tá te ajudando, hein? A passar na prova e tal, tudo mais. Já se inscreva, já deixa seu curtir aí pra ajudar nosso canal a se expandir cada dia mais. E nós conseguimos atingir todos os públicos, trazer conteúdo gratuito para todos. Nossa, que bonito isso que você falou. Vamos começar a aula? Vamos pra aula. Galerinha, a temperatura, ela é muito eficaz, por quê? Porque as partículas, quando elas estão no meio reacional, elas têm um grau de agitação. Todo momento as partículas estão se agitando. No momento que você aumenta a temperatura, você fornece mais calor para aquele meio, ocasionando então uma maior agitação das partículas. Com isso, pode efetivar com mais velocidade aqueles choques que a gente tinha falado nas últimas aulas, tá bom? Então, o grau de agitação das partículas é muito importante para acelerar um processo. Então, quando você quer que uma reação aconteça de forma mais rápida, normalmente ela acontece no calor de forma mais rápida do que no frio, tá bom? Com mais calor, tem mais grau de agitação das partículas. E também nós temos aqui uma superfície de contato. Vamos fazer um exemplo para você. Quando você pega o ácido ascórbico, é tipo aquelas balinhas de Vita C que você coloca lá quando você está gripado? E isso é a vitamina C, né? Aquele Isso. comprimido de vitamina C, né? Sim, o ácido Mas ascórbico. só para lembrar aqui da temperatura, galera, por exemplo, quando você não quer que um leite perca, o que você faz? Você coloca coloca na ele na geladeira, geladeira. né? Que aí a velocidade de decomposição dele vai demorar mais tempo. Isso acontece com a carne também? Que Com a a gente carne, coloca sim. no congelador? Para ela demorar mais tempo para se decompor. E aqui o comprimido efervescente, né? Você comprou lá o comprimidinho de vitamina C. Esse comprimidozinho, ele tem lá o ácido ascórbico e o bicarbonato de sódio. Faltou acento aqui, mas tudo bem, você vai me perdoar, né? Sim. Você coloca o comprimido na água, o que acontece? Ele começa a sofrer uma efervescência justamente pela reação do ácido ascórbico e do bicarbonato de sódio que tem dentro do comprimido. O comprimido tem esses dois componentes lá dentro dele, mas eles só conseguem reagir quando eles passam para o estado aquoso, quando eles se dissolvem em água. Na hora que o comprimido está inteiro, a água só consegue dissolver a sua parte externa. De fora, a parte externa. Quando a você- superfície do comprimido, vamos dizer assim. Isso. Quando você quebra o comprimido no meio, o que acontece? Você consegue aumentar esse grau de superfície de contato. Porque agora, além de ser pela superfície, também vai ser dentro e tudo mais. Então você aumentou a quantidade de superfície de contato, faz com que a reação aconteça mais rápido. Então quanto mais triturado estiver esse comprimido, mais rápido vai ser a sua reação quando você adicionar ele em água, certo? Você pode perceber também isso na hora que você pega uma pedra de gelo, né? Ali não é bem uma reação, é só o derretimento, né? Processo físico. Mas uma pedra de gelo coloca sobre uma superfície e espera ela derreter. Pega uma pedrinha de gelo do mesmo tamanho e quebra ela em vários pedaços. A pedrinha derretida, ela derrete bem mais rápido do que uma compacta, digamos assim, né? Pois é, e esses dias para trás eu tava morrendo de dor de cabeça em casa. E aí, em vez de tomar somente o comprimido, aí eu fui lá, triturei primeiro o comprimido para tomar justamente pro efeito do remédio ser mais rápido do que o que era antes. Porque justamente a gente que conhece essa propriedade, a gente sabe ou controlar uma velocidade de uma reação ou diminuir essa velocidade do jeito que a gente quiser. Isso mesmo, esses fatores que são justamente para acelerar ou diminuir essa velocidade. Isso e mesmo. por último, eu fiz um desenho aqui, ó, significa soluções aquosas. Quando está sólido, as partículas elas estão juntinhas, né? Então não tem muita superfície de contato entre elas. Se você pegasse uma solução aquosa de ácido ascórbico
e uma solução aquosa de bicarbonato de sódio e misturassem as duas, a reação, ó, ia acontecer muito mais rápido, porque quando eles estão dispersos em água, as partículas elas estão mais dispersas, então elas vão ter uma maior superfície de contato. Quanto mais dispersas estiverem as partículas, maior a superfície de contato e mais rápida a reação. Isso acontece também quando você pega, por exemplo, se você fizer o teste na sua casa, você pega aquele bule para fazer café. E se você colocasse a mesma quantidade de água numa frigideira, na frigideira vai ter uma maior superfície de contato, consequentemente seria aquecida mais facilmente, chegaria no ponto de ebulição mais facilmente, justamente por causa da superfície. E aí ela evapora mais rápido, né? Tanto que quando você tem um copo com água, ele demora a evaporar, mas se você aumenta a superfície dele, se você joga ele no chão, a evaporação vai ser mais rápida. Isso mesmo. Né? Vamos para o próximo fator? Nós temos aqui também uma concentração. Essa concentração, quanto maior for a concentração, por exemplo, de um reagente, vai tender a ocasionar uma velocidade de uma reação aí com um fator muito alto. Isso mesmo, porque a reação não é a colisão entre os reagentes. Se você tem uma quantidade de reagente maior, existe uma maior probabilidade de acontecer choques efetivos entre eles. Eles vão se chocar mais, tem mais moléculas para reagir por volume, né? Então, quanto maior for a concentração, maior também será a velocidade da reação. Isso mesmo. Mas vamos para o último fator, que é o mais importante. É o mais importante de todos. É o que mais cai, é o que mais Nós aparece. temos aqui uma coisa sobre catalisadores. E os catalisadores, eles têm algumas funções importantes. 3 principais. Primeiro. Diminuir a energia de ativação. Olha aqui, na linha em laranja, você está aqui, ó, escrito sem catalisador. Quer dizer que a reação ela precisa chegar na energia X para atingir o complexo ativado e aí formar os produtos. Com um catalisador, eu acelero esse processo e diminuo a energia de ativação. Essa energia de ativação ela é menor, ela chega num complexo ativado e tem a formação dos produtos. Mas, não tem o pico máximo de energia aqui. Ou seja, por isso que a gente fala que é diminuir a energia de ativação e acelerar o processo. Esse é um dos pontos do catalisador. E o segundo ponto, talvez o terceiro ponto mais importante, não sei se é segundo ou terceiro ponto, você vai me desculpar aí, mas importantíssimo. O catalisador, ele entra no processo, ele participa do processo, mas depois ele vai embora do processo. Ele participa de todo o processo, mas ele não participa como produto na reação. Ele participa apenas como um ativante da reação. Isso mesmo. Eu acho que você está lembrado da última aula que a gente falou de como acontecia uma reação e eu fiz uma analogia sobre um rapazinho querendo reagir com a molequinha. Lembra disso? Lembramos. Então, digamos que o rapazinho está querendo reagir com a mocinha. Com a molequinha. Tá, molequinha. Só que ele não tem energia suficiente para isso acontecer. Aí o que ele faz? Ele fala pro amigo dele: não, velho, tava interessado naquela menina lá, queria assistir Química Simples com ela, tá? Né? Mas aí ele tá sem coragem, com vergonha, cara tímido, né? Aí o amigo dele fala assim: não, preocupa não, eu resolvo pra você. Esse amigo vai lá, fala na menina assim: ó, e aí, tá, colega meu ali tá querendo te conhecer melhor, tá querendo assistir Química Simples com você, tal. E aí ele vai, apresenta os dois e os dois reagem. O coleguinha dele, que serviu ali como cupido, ele participou do processo, mas ele não pegou ninguém. E ficou na dele. Ficou na dele. Esse cara seria o estilo do catalisador. Ele participa do processo, mas no final ele sai sem... E deixa o processo acontecendo lá, reagindo, né? Porque o rapazinho vai reagir com a molequinha. Isso, e ele sai ileso, sem sofrer reação nenhuma. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, de uma reação que acontece na presença de um catalisador. O oxigênio reage com 2NO, que seria um monóxido de nitrogênio, para formar o dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio reage com o SO2 para formar o SO3, trióxido de enxofre, e reformar o NO. Você percebe que o NO ele entrou aqui no começo do processo e saiu lá no final do processo? Bom, esse cara que participa do início da reação,
mas no final do processo ele é liberado da mesma forma que ele entrou, ele é o nosso catalisador. Isso Se mesmo. ele diminuir a energia da ativação do processo. Ele faz com que a reação entre o oxigênio e o SO2 aconteça mais rápido, sem precisar de uma energia tão grande. Então, digamos lá, o oxigênio e o SO2 para reagir precisava de muita energia. Aí eu adicionei o NO reagiu com o oxigênio, depois reagiu com o SO2, fez com que o O2 reagisse com o SO2 para produzir SO3 e no final saiu intacto, saiu sem sofrer reação nenhuma, saiu do mesmo jeito que entrou. Só que isso aconteceu sobre um valor energético menor e aí ele acelera a reação. Então isso que está destacado em laranja seria o nosso catalisador. Ele é reagente da primeira etapa e produto da segunda. Já o que está destacado em azul aqui na nossa reação, ele é o nosso intermediário. Ele foi formado numa primeira etapa e depois, numa segunda etapa, ele é consumido. Isso é o que a gente tinha conversado sobre lei de Hess na playlist termoquímica, né? Sim, sobre... quando você soma essas equações, você chega na equação global. Essa equação global teve participação do NO para que ela acontecesse sobre um valor de energia menor. E esses catalisadores, alguns são até maléficos para a gente. Não é toda a reação que é acelerada que é uma coisa boa. Por exemplo, a camada de ozônio está sendo degradada por um catalisador que chama radical livre de cloro. É um cloro que é um radical livre. Isso já não é coisa boa para a gente. Sim. Mas a gente entende mais ou menos como que o processo acontece. Isso, ele catalisa a reação de decomposição do ozônio em oxigênio e destrói a camada. Bom, mas a gente também tem os catalisadores biológicos, que seriam as enzimas. Essas são boas normalmente, né, para o nosso organismo. Acho que sempre, né? Acho que sempre. Por exemplo, no nosso estômago tem uma enzima chamada protease gástrica. Essa protease, ela ajuda, ela facilita a reação de quebra de proteínas no nosso estômago, fazendo com que essas proteínas sejam quebradas com maior velocidade, com maior facilidade, e assim a gente consiga absorver os nutrientes que a gente tem que retirar dessas proteínas. As vitaminas também são um tipo de catalisadores que ajudam as enzimas e as proteínas a trazerem benefícios para a gente. Certo, galera? Então, o catalisador é de extrema importância. Para encerrar essa parte de catalisador, quero só fazer uma classificação. Existem dois tipos de catálise, que é a catálise homogênea, que é quando a substância que funciona como catalisador, ela está na mesma fase de quem está reagindo, que é o exemplo da reação que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo que está todo mundo no estado gasoso? Então, o NO, ele está no mesmo aspecto visual que o O2 e ele está catalisando a reação sem ser consumido, mas você não consegue enxergar esse catalisador e diferenciar os aspectos físicos, ou os aspectos visuais ali. E uma catálise heterogênea, que é quando o catalisador está num estado físico diferente do nosso reagente. Por exemplo, são os catalisadores metálicos. Uma peça bem importante do carro é um catalisador lá metálico. Dentro do escapamento de um carro tem um catalisador que são fios metálicos que ajudam a reação dos gases tóxicos que são liberados pela combustão do combustível com o oxigênio, fazendo com que eles se convertam em gases menos tóxicos. Então tá vindo um gás, ele passa por um fiozinho metálico ali dentro, o gás está no estado físico, o fiozinho metálico está em outro, então eles estão em aspectos visuais diferentes, fazendo com que aconteça uma reação mais rápido e os gases liberados sejam menos poluentes. Esses são tipos de catálise heterogêneas. Certo? Isso Mais mesmo. alguma coisa? Acho que não. Acho que não, ficou né? bem. Se faltou alguma coisa, deixa aí pra gente nos comentários, que a gente faz outros Algum vídeos. exemplo de catalisador que você conheça aí, deixa aí nos comentários para os próximos alunos que entrarem também ficarem sabendo disso. Isso beleza? mesmo. Agora se inscreve no canal e a gente vai nessa. Falou, galera. Um abraço. Abraço.